Oi, gente, a paz do Senhor, tudo bem com todos vocês? Então, e nesse vídeo, eu quero aqui, irmãs, compartilhar uma palavra reveladíssima da parte do Senhor para o meu, para o seu, para os nossos corações, nesse dia que se chama hoje. Mas antes disso, eu quero te perguntar como que você está bem? Se você estiver bem, coloca aqui embaixo nos comentários, irmã Raquel. Eu estou bem, graças a Deus, mas se você não estiver bem, se você estiver precisando de oração, deixa o teu pedido de oração, porque todos os dias eu oro no meu recinto secreto. Eu oro por cada inscrito, cada inscrita, cada pessoa que vem, que comenta. Eu oro também pelos seguidores lá no Instagram, que é Raquel Mariana OFC. Amém, irmãs? Antes de compartilhar aqui a poderosa palavra de Deus, eu quero aqui fazer uma oração, vamos orar, né? Vamos falar com Deus. Ele que é o dono da palavra, Ele é a própria palavra, amém? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha, Senhor, o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Amém, irmãs? Graças a Deus. Vamos lá, né? Vamos ler aqui a palavra do Senhor. Mateus 17, amém, irmãs? Mateus, Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 17. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, a Tiago e João, seu irmão, e os convidou em particular a um alto monte. E transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias, falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, 3 tendas, né? 3 casas. Um para ti, outro para Moisés e outro para Elias. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu. E da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Escutai-o. E os discípulos, ouvindo isso, caíram sobre seu rosto e tiveram grande medo. E aproximando-se Jesus, tocou-lhes e disse: Levantai-vos e não tenhas medo. E erguendo ele os olhos, ninguém viram senão a Jesus. E descendo eles do monte, Jesus lhes ordenou, dizendo: A ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dos mortos. Olha, irmãs, eu quero ficar aqui, né? Eu quero ficar aqui nesse versículo. Essa palavra aqui, irmãs, fala que Jesus, vamos aqui nos contextualizar primeiro, né? Jesus aqui, irmãs, ele vai ter uma conversa com Pedro, e ali ele vai falar, né? Pois te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E Jesus aqui, irmãs, também, ele vai falar sobre a sua morte pela primeira vez. Ele falava assim, eu vou morrer, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar.
Isso está aqui no capítulo 16, no verso 21, que diz: Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém, padecer muito dos anciãos e dos principais dos sacerdotes e dos escribas e ser morto, e ressuscitar ao terceiro dia. Jesus vai alertar. E por que eu estou falando isso aqui antes de entrar na palavra? Porque, irmãs, Jesus ficou 3 anos e meio andando com eles falando: eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar. E quando Jesus morreu ali, foi preso, muitos saíram, abandonaram Jesus. E Jesus já tinha falado. Saíram. Nós não podemos esquecer, mas daquilo que Deus fala. Nós não podemos esquecer daquilo que Deus está falando. Anota no caderno que Deus falou a teu respeito. Anota. Anota em um caderno. O que Deus está falando. Se você tem dificuldade de gravar, né? Eu tenho um pouco de dificuldade. Tinha, né? Que eu profetizo que eu não vou ter mais depois desse vídeo. Então é bom você pegar e anotar tudo. Anotar, irmã Raquel, anota. E ali, irmãs, o que aconteceu ali, nesse cenário? Aconteceu que Jesus foi pego, foi preso e muitos correram. E depois desse advento, Jesus vai alertar falando o preço do discipulado. E logo depois disso, Jesus aqui, 6 dias depois disso tudo que eu falei, 1 semana depois, 6 dias depois tomou Jesus Pedro, Tiago e João. Olha só, irmãs. Pedro, Tiago e João. 6 dias depois, em particular, a um alto monte. Irmãs, tem pessoas aqui. Primeiro eu vou falar que a palavra, eu vou entregar o que Deus está falando aqui. Olha, irmãs. Jesus se revelou, houve aqui a transfiguração de Jesus. Ele se revelou somente para 3. Jesus se revelou somente para 3. Deus se revelou de uma forma especial e sobrenatural somente, irmãs, para esses 3 aqui. Algumas coisas Deus falava abertamente para a multidão. Outras ele falava para os 70. O fato que ele enviou, né, de 2 em 2. Outras revelações ele falava para os 12, denominados 12 apóstolos. Revelações mais profundas ele só mostrou aqui para esses 3. Então, os segredos do Senhor, certas revelações de Deus, não é para todos. A mensagem da salvação salvífica é para todos, que Cristo morreu para todos. Mas certas revelações, níveis de revelação, irmãs, não é para todos. Quem está entendendo aí? Oi, irmã Raquel, os segredos do Senhor é somente para aqueles que o temem. Deus não fala com quem está na carne, revela segredos para quem está na carne. Não, amada igreja.
Então eu quero falar aqui para você que está aqui nesse vídeo, agora eu cheguei aqui na revelação. Para você que está aqui nesse vídeo, algumas pessoas Deus irá se revelar daqui a uma semana, de uma forma sobrenatural. Outras pessoas, nos próximos dias, Deus vai se revelar de uma forma sobrenatural. Irmã Raquel, 6 dias depois tomou Jesus Pedro, Tiago e João em particular. Deus vai te dar revelações, níveis de revelações que não é para todos. Não é para todos, não é para todos. Não é para todos. Não é para todos. Não é. Não é, irmã Raquel, não é. Não é. Mas revelações fortes não é para todos, é só para discípulos. E não basta ser discípulo, tem que estar próximo, tem que ter intimidade, tem que ter proximidade. Então chamou em particular um alto monte. Irmãs, já tem até um tempo que eu não vou para o monte. Eu não sei se você tem hábito de ir para monte. Se você quiser ir para o monte, você vai para o monte. Mas eu não tenho ido muito, né? Eu não tenho ido. Mas você pode fazer do seu quarto o seu monte. Existe um mistério no monte, monte mesmo, viu, irmãs? E eu não quero entrar aqui nesse mérito. Mas se você não puder e não quiser, não tem nada de mal. Mas você vai fazer aí do seu quarto, do seu cantinho aí do seu quarto, o seu monte. Ou daquele lugar, né, lá na sala, o seu monte. Na beirada daquele sofá, o seu monte. E ele chamou em particular e ele se transfigurou. Mas eu vou falar aqui uma coisa para vocês que estão aqui. Existem determinadas situações que Deus se revela de uma forma sobrenatural. Sobrenatural. Tá igual lá uma vermelho, né? Aquilo ali foi um sobrenatural. Aí tem pessoas que ficam falando, porque o mar vermelho é assim, porque o mar vermelho é assado. Mas, porque na época a cheia, não tinha cheia no mar vermelho, tava muito... Mas, ficam falando coisas, querendo falar coisas naturais, de fatos sobrenaturais. O que Deus fez ali naquele mar vermelho, irmãs, o povo passar a pés enxutos, que a Bíblia diz. Não tem como, irmãs. Não tem como. Mas tem gente, teólogos, que fica querendo falar, não, porque naquela época, mas não né? Não tem condições, irmãs. Querendo explicar irmãs, tem coisa que não tem como explicar. E vai acontecer um fato aí que você não vai ter como explicar. É o próprio Jesus se transfigurando, se revelando de uma forma sobrenatural na tua vida, na minha vida, que eu também estou tomando posse aqui dessa palavra, irmãs.
E a Bíblia diz que o rosto dele se resplandeceu como o sol, e as vestes se tornaram brancas como a luz. Olha, irmãs, ele se revelando a sua divindade. Jesus, ele é 100% homem e 100% Deus. As naturezas, elas são completas, porém distintas. Ele era 100% homem e ele é 100% Deus. E ele ali, ó, você vê aqui a divindade, tá? A divindade. E nós, seres humanos, nós temos uma parte que é espiritual. Nós somos dotados de corpo, alma e espírito. O espírito, irmãs, nosso, mesmo depois da morte, ele continua existindo no plano da eternidade. A matéria fica aqui nessa terra, viemos do pó e do pó, pá, né? Pá, essa matéria, essa pele, né? Pá. A alma, que são as emoções, e o espírito volta para onde? Para Deus. E nós temos uma capacidade, irmãs, através do nosso espírito e da fé, o haja, trazer à existência aquilo que não existe. Nós temos essa parte de chamar a existência, de invocar. Isso é muito realizado através da oração. Aí tem pessoas que falam a lei da atração, né? Que aquilo você atrai. Você chega a um nível de consciência, de transcendência, irmãs. Mas Jesus, ele era 100% homem, 100% Deus. E aqui ele se revela a parte dele como Deus. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias. Moisés vai representar o quê, irmã Raquel? Moisés aqui, irmãs, ele vai representar a letra, a antiga lei, a lei. Que não é, né? Como é que eu posso dizer? Eu falei antiga no sentido do Antigo e do Novo Testamento. Mas é a lei. É a lei, a palavra de Deus. A palavra de Deus não passa. Ela é verdadeira do Gênesis ao Apocalipse. Jesus, quando vê, ele vai dar uma nova roupagem para a letra. Ele vai falar, ouviste os antigos, porque a tradição era oral, era passada de pai para filho, a palavra. Porém, eu vos digo, ó, ele vai dar uma nova roupagem, mas é a mesma. Eu não vou nem ficar entrando muito nisso aqui, irmãs, que surgem aí situações. E Elias como ministério profético. E ali Pedro tomando Jesus à parte. Olha, irmãs, esse Pedro aqui, vou falar aqui. Cada um de nós temos um pouco de Pedro. Cada um de nós temos um pouco de José. Cada uma de nós temos um pouco de Maria. Cada um de nós temos um pouco de Ruth, de Débora. Irmãs, a palavra, Davi. Cada um de nós também temos um pouco de Saul, que precisamos estar atentas e obedecer. Viu, irmãs? A palavra está aqui, serve para nós. Para cada um, Deus fala de uma forma, de um jeito. Por isso que ela é viva e eficaz. Amém, irmãs?
E aqui, tomando a palavra, Pedro tomando Jesus e falou, ó, vamos fazer aqui uma cabaninha, um tabernáculo, um para ti, outro para Moisés e outro para Elias, estando ele ainda a falar. Tem gente que fala, irmãos, e nós precisamos vigiar com a nossa palavra. Olha, irmãs, eu dos tempos para cá eu tô falando pouco e eu quero falar menos ainda. Eu tô falando assim só o necessário. E eu ainda sinto que eu ainda tenho que diminuir mais ainda. Eu tenho que falar do necessário, eu só tenho que vir aqui e falar no YouTube. Eu não sei também se é porque eu já falo bastante aqui, né? E vou falar o que Deus mandar eu falar, eu vou falar. Mas, irmãs, tem gente que fala. Sangue de Jesus tem poder. Emenda um assunto no outro. E às vezes, irmãs, isso é até demônio, viu? O demônio dá importância. Você que tem problemas, irmãs, eu já fui assim, viu, irmãs? Eu já fui assim. Até que eu fui discipulada por uma mulher, uma irmã, a matriarca. E ela falou assim, e pasmem todas vocês, irmãs, ela ali na direção do Espírito Santo, eu tinha esse pecado, esse algo. Ela não sabia disso porque ela não convivia comigo. Eu tinha ali só uns tempos com ela, né, aquele tempo, mas ela não convivia comigo. E uma vez ela falou assim, Raquel, pessoas que falam muito precisa do governo do Espírito. Leia a palavra, que a palavra vai te dar limite. Irmãs, na verdade, eu nem sei se ela sabia disso, eu creio que ela sabe de muita coisa. Mas pessoas que falam desenfreadamente, sem freio nenhum, irmãs, isso é demônio da importância. Já que você fala tanto desenfreado, vai orar. E ali você fala assim pro Senhor, fala tudo pro Senhor. Eu vou falar, irmãs, eu já mudei muito. E eu quero mudar, e eu desejo mudar mais ainda. Eu tenho falado pouco. E eu quero falar menos ainda, irmãs. Só quero vir aqui no YouTube e falar aqui com vocês. Mas eu percebo ao longo dos anos aqui que cada vez mais eu tenho falado pouco, e é pouco mesmo. Existem alguns benefícios quando você fala pouco. Ué, Raquel, Se vocês quiserem, né, que eu fale um pouco sobre isso, eu posso falar. Mas esse Pedro aqui, mas falou numa hora que às vezes que não tinha que falar, irmãs. Não tinha que falar. Ó, eu tô me lembrando de um Provérbios. Em Provérbios vai dizer que a língua do justo, do sábio, é como prata escolhida. As pessoas que menos têm respeito em uma situação são aquelas que mais falam. Ninguém quer ouvir aquela pessoa, irmãos. A palavra vai dizer, olha, irmãs, eu já melhorei. Eu tinha isso, irmãs. Isso era uma questão espiritual, junto com carência emocional afetiva. Isso também pode ter origem emocional, como no meu caso também era tudo junto. E lendo a palavra jejum, um dos jejuns que eu fiz naquela época foi jejum para eu poder ter percepção de mim mesma. E a palavra foi dando limite. Mas olha como eu melhorei, irmãs, ao longo desses anos e ali o meu discipulado com ela. Como eu melhorei, irmãs. E ali eu tenho falado pouco. E agora eu tenho aprendido a falar menos ainda. E ao longo dos anos eu tenho percebido falar menos ainda. Menos ainda. Sempre tem menos para falar. Sempre pode falar menos. Eu acho que isso tem assim, porque eu falo já muito aqui, né?
E é fabuloso, porque você percebe situações que comumente você falando você não perceberia. Atitudes, gestos, comportamentos. Eu tenho de tudo. Tudo não, quase tudo. Corrigindo. E esse Pedro aqui, irmãs, esse Pedro, olha, irmãs, tem uma palavra, viu? E outra, olha, irmãs, uma vez eu li um livro, li em algum lugar, que as pessoas que menos falam são as que mais têm a dizer. Mães, ó, e Pedro aqui foi falar numa hora inoportuna. Como diz, né, aqui, nada a ver. Nada a ver, mães. Ele falar aqui de um algo que natural, Deus ali se revelando de uma forma sobrenatural e ele ali falando de coisas naturais. Vamos fazer aqui uma cabana. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu. Deus, né, com a sua glória. E da nuvem saiu uma voz que dizia, este é o meu filho amado. Deus falando, irmãs. A glória de Deus, irmãs. E agora, Deus vai falar, este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Escutai-o. Deus falando, este é o meu filho amado. Deus falando. O que Deus fala de mim e de você, hein? O que o Senhor tem falado? Bem. Eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus pensamentos acerca de vós. Pensamentos de paz e não de mal. Para você que está aqui nesse vídeo, Deus tem pensado bem de você, de mim e de você. Glória a Deus. Porque essa palavra aqui, irmãs, somente era para os 3. Esse mistério, esse milagre, esse sobrenatural é somente para alguns e pouquíssimos alguns, irmãs. Não é para todos. Não é para todos. Não é. Não é, não é. Não é para todos. E a Bíblia agora vai dizer, irmãs, a palavra do Senhor. Deus vai falar, escutai-o. Você está aqui ouvindo a palavra de Deus. Ele é a própria palavra. Ele é o verbo vivo que se fez carne e habitou entre nós. Ele é, irmãs, a própria palavra. Ele é a própria palavra. E a Bíblia agora vai dizer, irmãs, e Deus vai falar, escutai. Irmãs, ó, se não for pela palavra, seremos enganados. Tanta coisa que tem aqui, que a gente escuta, que às vezes, irmãs, são... Eu creio que a palavra certa é sofisma. O que é isso, irmã? O sofisma é uma mentira disfarçada de verdade. Tem gente que faz assim um emaranhado, um negócio, aí mistura na palavra de Deus e manda pro povo, como se... Mas o negócio tá tudo esquisito ali, irmãs, é emaranhado e a pessoa vai comendo aquilo dali como se aquilo fosse verdade. E na verdade não é, irmãs.
Não é. Quer ver algo que não é verdade? A pessoa falar, pregar que Deus está em todos os lugares. Irmãs, Deus não está em todos os lugares. Se fosse assim, Deus estaria lá no inferno. Deus não está, irmãs, lá. Deus, na sua onisciência, ele tem conhecimento de tudo. Uma pessoa que está sendo morta agora, Deus está lá naquele lugar? Tá não, irmãs. Mães, aonde Jesus entra, onde Deus entra, o ambiente, tudo muda. Mas ele, na sua onisciência, ele sabe de tudo que acontece. Mães, Deus está em todos os lugares? Tá nada, irmãs. Em uma reunião religiosa que professa vários deuses, que tem até derramamento de sangue, Deus está ali, irmãs? Não tá não, irmãs. Mas aí a gente ouve, bom, isso aí tá esquisito. Passa batido, mas irmãs, para não sermos enganados, tem que meditar nesse livro da lei. Josué 1 vai dizer, medita, Josué, nesse livro da lei, para que prosperes em toda a tua jornada, em toda a tua caminhada. Não te mandei eu ser forte, corajoso. Medita nesse livro de dia e de noite, porque farás prosperar a tua jornada. O cinto se aperta. Se aperta. Mas olha, nessa pandemia podemos perceber quem realmente confia em Deus e quem não confia. Mas, se você confia mesmo, você vai estar como? Na sua. Vai ficar na sua. Senhor, me guarda, me cobre com teu sangue. Irmãs, pessoas entrando em desespero, irmãs. Desespero, irmãs. Então é a palavra. Deus está falando, escutai, e os discípulos ouvindo isso caíram sobre seu rosto e tiveram um grande medo. E aproximando-se, Jesus tocou-lhes e disse, levantai-vos e não tenhais medo. A visão, o algo que Deus vai te dar nos próximos dias, será algo tão sobrenatural, aquilo que você vai viver, que não é para você ter medo, temer. Não é. Jesus está falando, não tenhas medo, não temeis. E erguendo ele os olhos, ninguém viram senão a Jesus. A ninguém viram senão a Jesus. Vai ser algo assim, ó. E a Bíblia vai dizer, a ninguém, ó, e descendo eles do monte. Será um tempo, é um algo só entre você e Deus. É um algo só entre você e Deus. E outra coisa, irmãs, se Deus tiver que se revelar com você e mais outras pessoas, Deus vai saber a quem se revelar nos mistérios. Deus não fica se revelando pra gente que é fofoqueira, não, irmãs. Gente que fala demais. Olha que não sei quem está espalhando para todo mundo. Não, irmãs. O nosso grande mal é que muitas das vezes Deus fala algo conosco. E aqui não foi sozinho, tinha mais pessoas. Até para essas pessoas, se Deus preparar para estar do teu lado, serão mulheres, irmãs de oração discretas. Olha, irmãs, eu vou falar aqui, esse povo aqui do canal é um povo que eu creio que se identifica muito com a irmã Raquel e não é um povo muito amadurecido e não é um povo fofoqueiro. Não é, eu creio. E se você tá chegando aqui agora, você tem problemas com a língua? Oi, irmã Raquel, eu tenho problema sim com a minha língua. Então se corrija, fala com Deus. Tá? Fala com Deus, porque isso é pecado. Tem gente que fala demais.
Irmãs, uma vez uma pessoa falou assim para mim, irmã Raquel, ela chorando, irmãs. Deus realmente mudou a vida daquela irmã. Ela, eu não sei, irmãs, se ela fez jejum. Eu creio que ela deve ter tido algo ali muito sobrenatural com Deus, irmãs, porque ela falou assim, irmã Raquel, eu quero pedir muito perdão ao Senhor. Eu tenho que corrigir minha vida, os meus pecados. Eu falei, irmã, Ela falou, eu falava da vida de outras pessoas, eu inventava fofoca, olha. E não tem nada de mal, viu? Mas o importante é você se reconhecer e pedir a Deus. Ó, Isaías tinha problemas com a língua. E nem é tudo, irmãs, que se sabe que tem que ficar passando para frente. Porque você fala uma coisa, daqui a pouco aquilo chega lá na frente de forma distorcida. E ali, irmãs, o que aconteceu? E erguendo ele os olhos, ninguém viram, senão a Jesus. E descendo eles do monte, Jesus lhes ordenou, dizendo, a ninguém conteis a visão. Aquilo que Deus nos dá, irmãs, muitas das vezes não é para ficar falando. Não é. Não é para ficar falando. Não é. O que Deus vai fazer, o que Deus já começou a realizar, os mistérios de Deus. Não, irmãs. Guarda para si. Amém? Toma posse dessa palavra revelada, guarda aí na tábua do teu coração. Que Deus abençoe sua vida, paz.